Boa noite, irmãos. Mas eu também quero cumprimentá-los, não é, Daniel? Com a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui nesse primeiro mês do ano, estar aqui com vocês, nessa igreja que a gente ama tanto, nossa família. Então, aqui está algo de uma continuidade, um legado que nós recebemos do nosso pai, pastor José Gomes. Nós, desde criança, nós aprendemos a amar o Senhor e o seu reino e a sua obra. E eu sempre brinco que nós somos missionários desde criancinha. Eu não sei se eu já contei aqui, mas como tem muita gente nova, né? Quando nós éramos bem crianças, meu pai, ele no domingo de manhã, a minha mãe fazia umas 3 panelas de comida, geralmente era galinha, arroz e macarrão. Né? Ela embrulhava, botava num carro que ele tinha, Ford 29, não sei se vocês... Não, aqui ninguém conheceu, era chamado Calhambeck, só de 1900 Noé, que deve lembrar, não é? Mas era aquele carro onde minha mãe colocava essas panelas de comida, pegava os instrumentos e nós íamos para alguma cidade não, povoado, um lugarzinho no interior, onde não houvesse uma igreja evangélica. E aí a gente chegava naquele lugar, geralmente perto da praça, da igreja católica e da escola. Meu pai parava o carro, tirava o banquinho, minha mãe começava a tocar, ela tocava violão e acordeon. Então, às vezes, ela levava um ou outro instrumento. E ela sentava ali e nós começávamos a cantar. E o pessoal olhava, né? Eu penso assim, que eles deviam olhar, meu Deus, chegou a família Buscapé. Porque nós chegávamos e aí as pessoas juntavam. E quando elas juntavam, elas começavam ali a cantar junto com a gente, daqui a pouco meu pai pregava. E ali começava uma igreja. E assim ele fundou muitas igrejas. E eu sempre me emociono quando eu conto essas coisas, porque é um privilégio para nós termos nascido no Evangelho e termos recebido esse legado para levar. E hoje são nossos filhos, netos, aqui tem a parte da nossa família e nós vamos continuar até o fim. Mais de 80, Daniel. Você falou 80, nós vamos passar. Nós vamos continuar. Na verdade, eu estou com 72 anos, quase 73. E o Celso está com 77. Nós vamos continuar, não é bem? Não é bem? Gente, estar aqui no primeiro mês do ano, para mim, é um privilégio. Janeiro é um mês muito interessante, não é? Após aquela correria toda de dezembro, aquela luta de dezembro, movimentação de festas, encontros familiares, presentes, e todo mundo corre muito. Aí surge o primeiro mês do ano com a perspectiva do novo, com a esperança de mudanças. Não é isso que acontece com a gente? Vira o ano, a gente fala, mas vai ano novo. Então é tudo novo, vai começar tudo novo, embora nem sempre. Mas aí a perspectiva é essa, e é também um tempo de reflexões, de planejamento. Muita gente senta para traçar metas. Aliás, uma vez eu li uma placa num cartório que dizia assim: quem não registra não é dono. É claro que estava falando de imóvel, mas eu peguei a frase para mim. Se a gente não anota os nossos projetos, aquilo que a gente quer, logo, logo as dificuldades vêm, as lutas, a correria, o ativismo, e a gente esquece. Então, é importante registrar. Então, geralmente, nós fazemos isso no início do ano, os nossos planejamentos, embora muitos não se efetivam em ações, em decisões firmes, de uma tomada de decisão para nos comprometermos com os valores do reino de Deus. Porque é fácil, gente, nós traçarmos metas para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa família,
Mas muitas vezes nós esquecemos de que vivemos um tempo onde a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. Não tem como, nós precisamos entender a oportunidade que o Pai nos oferece para a verdadeira renovação e alinhamento do espírito, da alma e do corpo com Ele. Então, cada ano é uma oportunidade de preparação para um tempo, e especificamente no tempo que nós estamos vendo, um tempo de cumprimento profético. Eu tenho plena convicção que aqui se fala muito disso. O tempo de cumprimento profético, de imersão na cultura do reino. Um tempo de alinhamento, onde todo o nosso ser precisa estar atento aos direcionamentos do Senhor. Então, começar janeiro não é apenas mais um ano, mas é uma oportunidade que Deus está nos dando, para nós entendermos isso. Nós vimos aqui alguém que vai para a Grécia, a Turquia, nós tivemos lá no passado. Então, a gente sabe a carência lá muito grande, na verdade. A Turquia, que foi um país que no ano 4 tinha 50% de cristãos. Hoje não tem, eu acho que nem 3%. O que aconteceu? Porque nós somos uma caravana para Israel, passamos pela Turquia. O tema da nossa caravana era a construção da identidade, onde tudo começou. E nós somos primeiro na Turquia, porque lá está bem uma história que nos mostra por que eles perderam a identidade cristã. Porque aí no 4º século, e aí os cristãos eram 50%, e ali pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, em Antioquia. Toda a história da igreja cristã com aquela região, com aquele lugar. As 7 cartas à igreja da Ásia, tudo isso está lá. Mas o Império Otomano entrou. E aí eles ofereceram uma educação de alta qualidade para os filhos dos cristãos. E eles iam nas casas, principalmente os armênios, e diziam: deixe o seu filho vir estudar no palácio. E aí parecia uma excelente oportunidade dos filhos irem estudar no palácio. Só que eles se tornavam os pequenos destemidos do sultão. E uma das questões, que era uma dos requisitos, era que eles ali abraçassem por lealdade o mesmo Deus deles. Não é muito diferente hoje, gente. Pelas crianças. É pelas crianças. Ainda se continua com a mesma estratégia, que Satanás não muda de estratégia. Eles vai tentando todas que ele já vem tentando ao longo dos anos. E eles perderam a identidade cristã. Os judeus não perderam nunca a identidade deles. Por quê? Porque eles passaram de pais para filhos a cultura lá judaica, e hoje eles mantêm essa cultura. Mas como se preparar para esse tempo em nossa integralidade? Espírito, alma e corpo, em todas as dimensões do nosso ser. Como não distrair da chamada vocacional? Porque hoje tem muita distração, gente. A todo tempo nós temos distrações. Como não se distrair da chamada vocacional? A distração tem sido uma grande arma do inimigo para tirar um cristão do foco e do propósito. E eu escolhi para nós refletirmos nesse segundo domingo do ano de 2025, um texto que eu considero muito pertinente para esse momento. Eu trouxe uma Bíblia tão grande, vamos ver se aqui eu consigo abri-la aqui. Eu quero ler, eu vou ler aqui na Bíblia amplificada. Ela tem alguns comentários que são interessantes para nós, mas pode projetar ao meio da revista atualizada, a ARA, que o sentido é o mesmo. Eu vou, numa leitura bem rápida, eu vou começar lá no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 5, a partir do versículo 1, que diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor e deleitai-vos uns aos outros. É a explicação. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza, de uma vida de imoralidade sexual ou avareza, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoís, que é conversas tolas e corruptas, nem chocarris, que são gracejos indecentes, que não convém, mas em vez disso ações de graças a Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes vivei de modo contrastante com ela, denunciando-as e condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas manifestam-se, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Pai, esta é a tua palavra que veio ao nosso coração nesta noite, Pai. A palavra é tua, a unção vem do Senhor, todo poder pertence ao Senhor. E nós estamos aqui, Pai, pedindo que o teu Espírito Santo traga aos nossos corações o que precisamos compreender nesta noite, Pai. Eis-nos aqui, Pai, que a nossa mente seja nesse momento e o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra, e que o inimigo não venha roubar, Pai, a tua palavra das nossas mentes, para que ela possa produzir frutos, Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele começa com uma convocação para sermos imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E aqui cabe uma pergunta para nós. Você se sente filho amado? Amém? Amém? Eu acho importante questionar, porque muitos filhos na sua história, na sua trajetória, tiveram pais que falharam fortemente no exercício da paternidade, e alguns ficaram tão fixados nas falhas, tão obcecados com aquelas falhas, que se tornaram prisioneiros dos sofrimentos e adversidades da vida. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas que caminham neste mundo hoje, prisioneiros dessas questões mal resolvidas da alma. E como consequência, fecharam um coração ferido para receber a paternidade de Deus. Do Abba, Pai.
que a palavra de Deus nos diz, o Abba Pai. E mesmo estando na igreja, ainda andam pela vida, carregando o peso das mágoas, ressentimentos, raivas não resolvidas, e não se permitem viver a intimidade com o Pai, com confiança e segurança. Quantas pessoas estão assim hoje? Estão na igreja, mas não rompem, não avançam no reino, não se comprometem com a obra, não promovem mudanças na vida, porque ainda estão agarrados a essas questões mal resolvidas. Logo, não se sentem filhos amados, embora saibam na mente que são. Porque qualquer cristão sabe que é filho amado, porque a palavra que diz, não somos nós que dizemos, a palavra que diz que nós somos filhos amados. Mas quando nós não buscamos sentir essa paternidade, embora a gente saiba na mente, a pessoa se torna vulnerável para escolher caminhos contrários ao que nós vimos aí nesse texto, contrários aos princípios de Deus, andando numa busca incessante para suprir suas carências. Eu escuto sempre no consultório pessoas que vêm numa busca que nunca se consolida, que estão na igreja, que já aceitaram Jesus, mas tem um nível de insatisfação tão grande na sua alma, que continuam numa busca que nunca se consolida. Essa busca incessante para suprir carências. E deixe-me dizer, casamento não supre carências. Marido não supre carência de pai. Esposa não supre carência de mãe. Líderes não suprem carência de reconhecimento. É de outra ordem, queridos. Isso está marcado na nossa alma, pela perda original no jardim. E só Deus supre as nossas carências. A palavra de Deus diz em Provérbios 10, versículo 2, na parte A: o Senhor não deixa a alma do justo ter fome. O Senhor não deixa a alma do justo ter fome, porque Ele tem tudo que nós precisamos para saciar a nossa fome. Fome de amor, fome de valor, fome de reconhecimento, tudo isso está à nossa disposição. Nele toda carência de amor é suprida. Portanto, não se sentir filho amado não muda o amor do Pai por você. Ele continua te amando como filho amado. Este é o meu filho amado. Foi a palavra que Deus disse para Jesus no batismo. E aí, do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, filhos amados do Pai. E é um amor que foi provado. Então, mesmo que a gente não se sinta, mesmo que tenha alguém aqui que não se sinta filho, Ele continua nos amando e te amando da mesma forma, porque Ele já deu uma prova irrefutável quando enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 5 e 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então somos amados. Somos amados. Mas pessoas que são guiadas pelo nível do sentir. Sabe, hoje a gente está vivendo uma geração assim, que é só de sentir. Sabe geração mimimi? Eu não senti bem nesse lugar. Eu não senti bem quando ele olhou assim, atravessado para mim. Não, hoje é uma coisa impressionante. Impressionante, não é isso, gente? Esse sentir que todo mundo quer. Eu não senti amado, eu não senti isso. Gente, quem vive no nível do sentir,
São pessoas instáveis emocionalmente e vulneráveis às vozes contrárias que chegam diariamente para distorcer a verdade de Deus e contaminar a mente. Todo dia tem vozes aí, gente. Todos os dias. Você tem que saber qual é a voz que você vai ouvir. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco a todo momento. A todo momento. Na verdade, a mente contaminada, gente, é um campo aberto para transtornos psíquicos. Vocês sabiam disso? Para as contradições que ocorrem na mente e que levam a pessoa a um caos psíquico. O que acontece dentro? A pessoa fica ouvindo vozes. Você não é amada, ninguém te ama, seu pai não te chamou, sua mãe não te chamou. E aí você foi abandonada. E começa lá, trazendo todas aquelas, não, Deus não te ama, olha só, ele deixou o seu carro queimar, não é? Então Deus não te ama, porque aí é o nível do sentir, não é? De sentir, e aí fica trazendo todas as vozes contrárias, e esquece que Deus já deu uma prova definitiva, e Ele não precisa ficar provando o tempo inteiro, a prova maior já foi dada. Mas a pessoa ali no nível do sentir, e aí ela começa nessa contradição dentro dela, entre aquilo que ela sabe que é verdade, que na mente ela sabe que é verdade, entre aquilo que ela faz. E quando entra uma incongruência na alma, a alma se desorganiza e as doenças vêm. E aí a gente nunca viu um tempo com tanta gente doente na alma como hoje. Nunca se vendeu tantos remédios para transtorno de ansiedade, para depressão, para pânico, para todas essas doenças da alma como hoje, gente. Se não me engano, o Brasil já está em segundo lugar com essas medicações ansiolíticas. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que tem que nos chamar a atenção. Por quê? Porque quando as pessoas entram nessa incongruência da alma e que adoecem na alma, isso vai contaminar. Porque o corpo é o depositário das dores da alma. E aí a gente vai ver tudo isso acontecendo. E nesse texto de Efésios 5, gente, todo o texto vai trazer as orientações necessárias para nós caminharmos na referência paterna do Deus Pai. Sede meus imitadores, quer dizer, eu sou o exemplo. Eu sou o modelo. Você não precisa modelar ninguém, não. Modela a mim. Eu sou a referência de pai que você precisa ter. Seu pai falhou, qualquer pessoa tenha falhado, eu não falho. É isso que Deus está dizendo para nós. Ele é a nossa referência nas diretrizes que Ele traçou para nós andarmos com direção, com foco, com alvo no nosso percurso existencial, irmãos. E são 3 direções chaves aqui nesse texto para dirigir o nosso andar como filhos amados. Como é que um filho amado anda, né? Aqui no texto está tudo claro aqui. Porque quem tem um referencial paterno do Pai Celestial, ele não se perde no seu propósito de vida. Tem direção, tem um propósito de vida. Eu escuto muitas pessoas me perguntando, mas como que eu vou saber qual é o meu propósito de vida? Muito fácil, gente. Quanto mais eu me aproximo do Pai, mais Ele me diz qual é o meu propósito de vida. Como filho, eu tenho um propósito. Em cada direção tem o detalhamento do que requer. Primeiro, andar em amor. Está lá no versículo 2. Andai como filhos da luz. Está lá no versículo 8. E andai como sábios. Está no versículo 15. Então, na verdade, em cada direção, a palavra de Deus nos oferece a escolha que nós temos que fazer como um filho amado. Porque tem escolhas. A vida é feita de escolhas. O tempo todo fazemos escolhas. Seguir o referencial do Pai como um filho obediente ou ser filho da desobediência, como diz lá no final da primeira parte desse texto.
Porque há uma convocação para nós. Filho das trevas ou filho da luz? Tolo ou sábio? Então tem 3 escolhas que nós precisamos fazer como filhos amados. 3 escolhas. Ser filho da obediência ou da desobediência? Ser filho da luz ou ser filho das trevas? Mas eu sou da luz. Ok, todos nós que aceitamos Jesus somos da luz. Mas lá em Lucas diz, se todo o teu corpo estiver iluminado, sem nenhum canto escuro, então a luz brilhará em ti. Isto significa, e eu estou aqui debaixo da luz, que eu posso estar toda iluminada aqui, mas se eu fizer assim com a minha mão, a luz não entra aqui, ninguém vê a palma da minha mão, porque eu escolhi fechar. Será que não tem áreas da nossa vida que pode estar em sombras? Sabe aquelas áreas que nós guardamos aquelas coisas lá e não queremos nunca trazer à luz? Então podem ter áreas em sombra, áreas em trevas na nossa vida. Ou, como diz o versículo 15, andai como sábios, mas diz ali a outra opção, é o tolo. Não seja como o nécio, não seja como o tolo, ande como sábio. Então a advertência sobre o andar, ela já foi sinalizada para nós, gente, desde o princípio. Paulo está agora trazendo nesse texto de Efésios uma orientação, como nós devemos olhar aquilo que não pode fazer parte da nossa vida. Se você anda em amor, isso e isso e isso não pode ter na sua vida. Se você anda na luz, isso e isso e isso não pode ter na sua vida. É isso que ele está mostrando. Se você é sábio, você também não vai andar por esses caminhos. Agora, desde o princípio, o Senhor já tinha nos dado, sinalizado para nós como deve ser o andar do cristão. Em Gênesis 3,15, gente, já apontava a luta travada entre o bem e o mal que nós teríamos na nossa trajetória. Quando Deus disse assim, lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem Deus estava falando isso, gente? Para a serpente, Satanás. Satanás ali tipificado ali na serpente, né? O contexto da queda, gente, é bem conhecido nesse texto. Eu acho que todos nós aqui conhecemos o contexto da queda. Primeiro casal, Adão e Eva, eles deixaram a mente ser contaminada pelas distorções da verdade. Foi isso que aconteceu ali. Eva ouviu Satanás, ele trouxe a distorção da verdade. Não é bem assim que Deus disse. Na verdade, quando as pessoas querem relativizar a verdade de Deus, elas usam muito essa expressão. Não é bem assim que Deus disse. E com essas distorções ali, Eva, junto com Adão, eles escolheram desobedecer. E os passos do Pai, que toda tarde na viração do dia, antes da queda, quando eles ouviam os passos do Pai, eu não sei como que era para você quando você ouviu os passos do seu pai chegando em casa. Quem teve um bom pai, era uma hora muito boa, né? Era hora de correr, não é? Se eu perguntar aqui às crianças de vocês, a hora que vocês chegam em casa, com certeza é uma hora muito boa. Elas correm para abraçar, elas correm para pular no colo, não é isso? Vocês que têm criança. Os passos do pai no jardim sempre dava o conforto da presença, o calor da presença. Mas naquele dia fatídico, quando eles ouviram os passos do pai, trouxe agitação e turbulência da alma, os sintomas da ansiedade. Ali entrou a primeira doença, não é psicológica, psíquica, a ansiedade, porque o coração deles começaram a se agitar.
E ali veio, a alma entrou em turbulência, porque entrou na contradição daquilo que eles sabiam que tinham que fazer e daquilo que eles fizeram. A incongruência entre valores e ações, princípios e ações e práticas. Naquele momento, eles saíram correndo por medo e vergonha. As duas primeiras emoções destrutivas que revelaram a nudez da alma e do corpo. Porque, na verdade, eles sempre estiveram nus e não se envergonhavam. Está escrito no capítulo 2, no último versículo. Então, o que aconteceu ali? Eles tiraram a cobertura do que Deus havia coberto, a cobertura da inocência. E todas as consequências do caos que levaram ao adoecimento da alma e do espírito, além de lançar os restos no corpo, que aí vem todas as limitações do corpo. Com dor terás filho. E já começa todas as limitações. Gênesis 3,15 é essa fala de Deus destinada a Satanás, interditando a abordagem de amizade já estabelecida entre Satanás e a mulher. Já trouxe algumas vezes, que já me ouviu, e aqui muita gente já me ouviu, eu já trouxe algumas vezes minha compreensão desse texto para as questões da feminilidade e da maternidade. Está no meu livro de família, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Eu falo um pouco sobre a minha visão desse momento que Deus interditou a amizade entre o inimigo e a mulher, para proteger o que ela carregaria no ventre, porque naquele momento ali não está inserido o homem, porém inimizade entre ti e a mulher, porque havia iniciado uma abordagem de amizade com a intenção de já roubar as gerações seguintes. E esse é o versículo que aponta para Jesus. Da semente da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Está falando lá no início. Lá no início. Então eu falo um pouco que na hora que Satanás quis roubar todo o projeto de Deus para a vida da mulher, que gera, que traz filhos ao mundo, que é berço de gerações, ali Deus já interditou para proteger as gerações. A gente já conhece isso, né? Mas desde então, a estratégia de Satanás é restaurar a amizade. Restaurar. É fácil a gente olhar isso, gente. Com toda essa estratégia de um empoderamento maligno, objetivando esvaziar a masculinidade. O reino precisa de homens. Homens chamados por Deus. Homens que se posicionem na sua família, na sua casa. Homens que protejam sua esposa e seus filhos. A mulher é ajudadora. Mas a estratégia de Satanás é enfraquecer e fragilizar os homens. Ali já estava apontando para tudo que nós já conhecemos. Mas nós sabemos que aquele que veio para ferir a cabeça de Satanás, a mentalidade maligna, já foi decretada na cruz do Calvário. Na cruz, ali, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ali, porque ele andou naquele caminho, ele preparou um caminho para nós andarmos, né? Em Romanos 16, 20, o apóstolo já nos apresenta a derrota definitiva que já foi conquistada na cruz. E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A derrota definitiva que já foi decretada na cruz. E ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele continua aí tentando fazer ainda o engano. Mas a derrota dele já está decretada. Ali Jesus conquistou quando ele ressuscitou. Ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás e decretou a vitória, né?
Mas o texto de Gênesis 3,15 conclui com uma expressão assim: e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu está falando ali a serpente, está falando ali Satanás. Gente, cabeça fala da mentalidade, daquilo que Jesus veio. E o calcanhar, Jesus foi ferido na cruz. Mas o que significa o calcanhar para o ser humano? Qual a função do calcanhar para o nosso corpo? Como é que alguém anda quando está com o calcanhar ferido? Você já viu alguém que está com o calcanhar? Primeiro, quem está com o calcanhar ferido tenta o tempo inteiro esconder o pé. Porque quando alguém chega, pisa exatamente onde está ferido, né? Você já viu? Vai te abraçar e pisa. Como se anda? Capengando, mancando. Equilibrado ou desequilibrado? Desequilibrado. Gente, nós temos a mente de Cristo. A mentalidade nossa já foi redimida na cruz. Nós temos a mente de Cristo, mas Satanás continua ao nosso derredor. E sua estratégia é desequilibrar o cristão. Para que ele ande capengando, mancando. Para que ele não tenha equilíbrio. Para que ele fique vulnerável à queda. Um homem ou uma mulher sem equilíbrio, um pai ou uma mãe sem equilíbrio, deixam sua descendência sem direção e vulnerável aos ataques do inimigo. Dá para distrair, irmãos? Não dá. Um calcanhar ferido pelo maligno, assim quando o corpo é ferido, pode levar a uma infecção generalizada, a uma sepsemia e até mesmo levar à morte. Quando um calcanhar está ferido, isso pode também levar a uma morte. Nem sempre é morte física, eu estou falando de algo simbólico. De algo que pode nos levar à morte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque deixamos que, distraídos, que o inimigo roube a nossa paz, roube a nossa alegria. Observe, o Deus da paz. Em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Guardem isso. O Deus da paz. Jesus já preparou o antídoto da ferida. Ele já preparou o seu sangue puro e incontaminado. Aplica o sangue, irmãos. Aplica o sangue. Efésios 6 nos apresenta na armadura de Deus o que nós podemos fazer para proteger o nosso calcanhar, para ter firmeza e equilíbrio. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Então observe, o Deus da paz. O que nos protege? Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Se seus pés estão calçados com o evangelho da paz, ele não vai conseguir ferir o nosso calcanhar. Porque a nossa mentalidade já está com o capacete da salvação. Todo o nosso corpo, da cabeça até os pés. Tem mais ainda. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. A paz. Então, quando você começa a proclamar o evangelho, você está levando a paz. Você está levando aquele que muda qualquer circunstância difícil. Aquele que tira todo o caos da alma e do espírito e vai implantando a sua paz. Isaías 52:7 que fala sobre isso. Mais ainda, em 1 Tessalonicenses 5:23, no texto tão conhecido nosso, especialmente a parte B, que diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como inicia esse versículo, gente? Na parte A do versículo: o Deus da paz vos santifique em tudo.
o apóstolo Paulo poderia ter usado qualquer atributo de Deus. Ele poderia ter falado Pai glorioso, e ele usa muito esse texto em Efésios, essa expressão em Efésios. Ele poderia ter falado Deus soberano, Adonai, qualquer atributo de Deus. Mas neste versículo específico, ele fala o Deus da paz. Porque o Deus da paz vos santifique. Santificar é tirar a contaminação. É tirar tudo aquilo que está contaminando a nossa alma. Tudo que foi infectado pelo inimigo, que distorce a verdade na mente, nas emoções, nas decisões. Toda a contaminação que é depositada no corpo. E os primeiros versículos de Efésios 5 falam muito da questão da sexualidade. Muitas das questões do corpo. É a paz, meu irmão. É a paz, porque somente a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz alinha o espírito, a alma e corpo. Somente a paz promove a saúde. Quando o terceiro João fala, amado, oro para que tudo te vá bem e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando a alma é harmonizada pela paz, o Deus da paz os santifica em tudo, que tira as contaminações da alma, aí nós temos saúde integral. E a paz não é uma emoção, como tanta gente acha que é um sentir. Não, é muito mais do que isso, não é no nível do sentir. A paz é uma pessoa. Efésios 2,14 diz, Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E pelo seu Espírito Santo, nós somos os filhos amados do Pai. Portanto, queridos, voltando a Efésios 5, podemos ser imitadores do Pai e andar em equilíbrio, andar em amor, andar na luz, andar como sábios, andar em amor. E aí a gente vai ler aqui também no texto que fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é singular, não é? O fruto do Espírito é. Mas por que se transforma em plural? Porque depois do tem um monte de coisas. O fruto do Espírito, o primeiro elemento do fruto do Espírito é amor, e está completo. Se o texto bíblico tivesse parado em o fruto do Espírito é amor, já teria dito tudo, porque tudo que vem depois do amor deriva do amor. É um singular, e eu acho que é o único singular que se transforma em plural quando o amor transborda. Sai das bordas, se derrama para o outro. E quando o amor se derrama em alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é o amor que se derrama. E esse amor que se transforma em plural, quando transborda para o outro, nos faz sair da idolatria de si mesmo, a idolatria do ego, a idolatria de um amor narcísico que só quer olhar para si mesmo, está embevecido consigo mesmo. É preciso derramar, irmãos. Assim não se fará mal a si mesmo e não causará dano ao outro, em todas as descrições apontadas nos versículos seguintes. Andai como filhos da luz. A luz vai colocar à prova as nossas ações. A luz não nos permite acomodar com as obras das trevas. A luz manifesta todas as coisas. Mas o versículo 14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não dorme não, irmão. Não dorme no ponto não. Quanto crente dormindo aí nas trevas, distraído, acomodado, anestesiado entre os mortos espirituais. Dá para viver entre mortos, gente? Não dá. Desperta, acorda, sai da passividade e andai como sábio.
Sábio não perde tempo. Remindo o tempo, que os dias são maus. E são mesmo, tá? Sábio não perde tempo, porque tem discernimento para perceber que os dias são maus. Sábio se afasta de qualquer coisa que o tire do seu equilíbrio, mas ele se enche do Espírito. Sábio faz da vida um verdadeiro culto a Deus em todo momento, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sábio vive a cultura da gratidão, agradecendo em todo o tempo, porque sábio vive o temor reverente do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria. Ah, Senhor, dá-me sabedoria. Ok, o Senhor gosta até que a gente ora, porque Tiago falou, se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus que Ele dá. Mas tem um caminho para a sabedoria. A humildade e o temor do Senhor pavimentam o caminho da sabedoria. Não tem como, para você andar lá e receber sabedoria, tem um caminho da humildade. E tem um caminho, porque a humildade só se faz no temor do Senhor, gente. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e não o amor. E não o amor. Porque nós vivemos uma geração de gente que se diz apaixonada por Jesus, que canta essa paixão por Jesus, mas isso não os impede de quebrar princípios. Agora o temor do Senhor impede. O temor do Senhor impede, porque o Espírito Santo nos constrange. Então eu não quero quebrar princípios, porque eu não quero ser filho da desobediência, porque eu amo e eu temo ao Senhor. Então o temor do Senhor pavimenta esse caminho. Qualquer coisa fora disso é distorção, é da natureza humana e é diabólica, como diz Tiago no capítulo 3, que ele fala que a sabedoria humana, essa que vem dessa mentalidade humana, é diabólica, é maligna, porque a vida precisa ser norteada por princípios, e os princípios da palavra de Deus nos direcionam para o caminho eterno, como disse Davi no Salmo 139, no versículo 24, guia-me pelos caminhos eternos. Ele diz, sonda-me, ó Deus, Senhor, vai no profundo do meu ser, vai lá, Senhor. Sabe aquela sonda da Petrobras, que está lá no meio do mar, que o mar pode estar revolto, mas ela vai lá no fundo, porque ela tem um propósito. Senhor, vai no fundo, vai lá, vasculha a minha alma, vê lá onde nem eu sei. Sonda, meu Deus, tu conhece o meu pensar, o pensamento que ainda nem chegou na minha mente. Tu conhece o meu sentir, sentimentos que eu nem consigo nomear. Prova-me. E aí está um verbinho difícil da gente orar, né? Prova-me, porque quem faz prova é para ser aprovado, senão fica reprovado. A prova testa conhecimento. Então quando você ora, prova-me, Senhor, permita, Senhor, que eu seja testado para ser aprovado. Vê se há em mim, vê onde eu não consigo ver. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, olha no caminho que eu percorri, na minha história de vida, onde houve que me fez mal, e me guia pelo caminho eterno. Os atalhos que tomamos muitas vezes nos levam por descaminhos e podem nos lançar exatamente à deriva da vida sem rumo e propósito. Esse é o caminho. Andai nele, andai em amor, no temor do Senhor, andai na luz e andai como sábios. Amém? Deus os abençoe. Chamar o Daniel aqui.